Agora a gente olha aqui para o nosso país, gente, porque um novo mapa do Ministério da Justiça sobre o crime organizado aponta para um aumento do número de grupos criminosos que atuam dentro dos presídios. Pelo menos 72 facções estão nesse mapeamento. Portanto, as facções, elas não só estão crescendo em quantidade realmente, mas também num número, elas estão aumentando. Eu vou chamar a Basília Rodrigues para conversar com a gente e detalhar principalmente esse estudo, detalhar esse mapa desse cenário para a gente. Estamos falando, portanto, de um aumento não só numa quantidade que a gente falava que as facções estariam recrutando mais pessoas, mas não é só de pessoas que a gente fala, a gente está falando de que o número de facções realmente está aumentando, Basília. Esse é um dado novo que a gente traz aqui na CNN Brasil, Muriel. Eu falei com o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. Ele disse que nesta semana terá uma conversa com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para fechar a versão final do mapa das facções. Esse levantamento é feito ano a ano. No ano passado, havia apontado a existência de 68 facções. Então, o novo mapa das facções do governo federal, organizado pelo Ministério da Justiça, mostra um aumento para 72 facções. Além daquelas duas de inserção nacional mais conhecidas, o PCC e o Comando Vermelho, há muitas facções ou grupos criminosos locais, e foi aí que teve o aumento. O secretário explica que esses grupos regionais, eles têm uma atuação de assessoramento aos grupos maiores e também da própria máfia em si, né, de manter o crime organizado dentro das cadeias, mandando o que acontece aqui fora, né? Mantendo a insegurança, a criminalidade do lado de fora das prisões a partir da organização destas facções dentro das cadeias. Significa que aumentou, então, a gente está diante aí de um descontrole na organização dessas facções nos presídios. O secretário afirma que não quer dizer que esses grupos sejam novos, mas que agora eles entraram para este levantamento. O governo aperfeiçoou os mecanismos de monitoramento e de identificação destes grupos. Isso mostra que reflete, então, um aperfeiçoamento na avaliação dele dos mecanismos do governo de identificar nome e local de atuação destes grupos. Mas ele admite, um aumento nunca é desejado, né? Óbvio que este é um dado que o governo não gostaria de divulgar, que antes eram 68, e agora, em 2024, o levantamento traz 72 facções. Mas há essa ressalva de que não significa serem agremiações novas, mas pode ser o resultado, um reflexo aí de uma maior exatidão do aperfeiçoamento dos mecanismos de identificação destes grupos. Número este que vem após a prisão de mais lideranças, integrantes com funções estratégicas nestes grupos. Então, daí nascem investigações, né? Isso auxilia na linha de investigação dos crimes em todo o país e também auxilia o governo nas ações de combate ao crime organizado. E ele conta para nós, né, neste trecho de entrevista que nós publicamos no site da CNN Brasil, que a principal arma contra o crime organizado é o sufoco financeiro. Então, a partir dessas prisões e da identificação de nomes e local de atuação, saber também quem financia, como que o dinheiro chega para estes grupos e que é aí que o governo está agindo. Todo esse mapa, né, esse cenário do aumento do número de facções com atuação dentro das cadeias no Brasil, Muriel, é apontado entre integrantes do governo como uma das razões para a aprovação da PEC que transforma em constitucional a segurança pública, né? Aquela ideia de uma unificação das medidas, das ações de segurança pública em todo o Brasil. Isso já está previsto em lei no país, mas há integrantes do governo, especialmente o ministro Lewandowski, que defende a constitucionalização. Então, que isso passe a fazer parte da nossa Constituição, até para dar mais autonomia e poder de ação do governo federal junto aos estados. Então, esta semana, a gente está vendo primeiro aqui na CNN Brasil a informação de que o governo vem aí com a divulgação de um mapa das facções, mostrando que houve um aumento com 72 grupos, semana de reunião
reunião do ministro Lewandowski com o secretário nacional de políticas penais. Depois vem a divulgação oficial desses dados com muito mais elementos, né, e medidas, sugestões que vão ser adotadas no decorrer do ano, o que já está acontecendo e o que ainda pode ser feito. E para o governo isso pavimenta o discurso de outras medidas que precisam ser adotadas pelo poder público, como a aprovação da PEC da Segurança Pública, que ainda não foi apresentada ao Congresso Nacional. Qual é o conceito deles? Mostrar que cuidar das prisões dentro da cadeia também é cuidar da segurança pública.